Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília. Todos os dias temos conversado com dirigentes sindicais, pessoas ligadas ao serviço público. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui para um bate-papo o Sérgio Ronaldo da Silva, que é o secretário-geral do CONDCEF e da FENADCEF. Não é isso, Sérgio? E para a gente bater um papo a respeito de uma mobilização que está acontecendo no país, apesar de tudo que a gente faz hoje, é preciso que seja feito por meio de um veículo como esse, por meio da internet. Mas a Coalizão dos Direitos Valem Mais, Coalizão Direitos Valem Mais, é uma coalizão que reúne 192 entidades e está fazendo um alerta de que em 2021, no ano que vem, depois de passada a crise, pode haver um apagão de serviço público. Sérgio Ronaldo, boa tarde, muito obrigado por atender ao nosso convite. Por que é que pode haver um apagão na prestação de serviço público à população? Boa tarde, Humberto. Boa tarde, os companheiros e as companheiras da Agência Servidores. Olha, essa questão do apagão no serviço público, ela já é bem, assim, incisiva. Desde 2016, quando do golpe que foi aplicado pelo Temer e a turma dele, quando começaram a retirar recursos dos serviços públicos. Só para dar um exemplo, Humberto, o Temer, entre 2016 e 2018, retirou por ano, em média, 40% dos recursos dos serviços públicos, o que eles chamam de contingenciamento. A cada R$100, eles retiraram R$40. E os serviços públicos foram ficando, de uma certa forma, precarizados para que eles pudessem continuar fazendo essa política do contraponto, jogando a população contra os servidores e serviços públicos, para justificarem o slogan dele, da ineficiência, da falta de qualidade, da falta de prestação de serviço de qualidade. E isso continua. Com o governo Bolsonaro não está sendo diferente. E depois da emenda constitucional 95, que eles retiraram recursos de investimento nas áreas sociais, nas políticas públicas, no conjunto dos serviços públicos, essa precarização hoje não são só as pessoas que estão acometidas do Covid-19, que estão na UTI, nas UTIs entubados. Os serviços públicos, depois da emenda constitucional 95, estão na mesma situação de quem está acometido pela Covid-19, UTI. Por isso que nós costumamos dizer que é preciso reagir com muita força, porque os serviços públicos não irão suportar mais 2 anos e meio de Bolsonaro com essa política de destruição dos direitos e destruições dos serviços públicos. Vocês estão denunciando, Sérgio Ronaldo, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal está denunciando, junto com essas outras entidades, que o orçamento de guerra, que permite ao governo gastar além do orçamento, quer dizer, que tirou um pouco desta parte ruim da emenda 95, não está sendo executado. Tem algum motivo para isso? Como o Brasil, juntamente com alguns, ou 2 ou 3 países, são negacionistas da questão da ciência para o combate ao Covid-19, o Brasil é um dos 4 países do mundo, juntamente com Nicarágua, Belarus, que negam a ciência, que negam, que dizem e afirmam que era histeria da mídia, histeria da imprensa, uma gripezinha ou um resfriadozinho. E para justificar essa tese deles, eles, mesmo com os projetos aprovados, não estão liberando os recursos emergenciais para que chegue na ponta, para que chegue nos estados, para que chegue nos municípios, para poder o Bolsonaro continuar jogando a culpa, tirando a culpa do genocídio que ele está cometendo, para jogar nas costas dos governadores e dos prefeitos e dizer que é ineficiente o serviço público e que não precisa desse recurso. Só para a Lei 13.979 determinou que essas medidas emergenciais fossem, o Congresso autorizou que o governo, inclusive, podia descumprir a regra de ouro, podia descumprir a emenda constitucional 95, a lei de responsabilidade fiscal, para socorrer as vidas. As vidas estão acima do lucro, estão acima do mercado.
e determinou, e o Supremo também deu esse aval. O problema é a maldade que está por trás do governo Bolsonaro em não querer socorrer os estados e municípios e o Sistema Único de Saúde. A emenda constitucional 95, o ano passado, retirou 23 bilhões do Sistema Único de Saúde. E isso poderia estar sendo reparado agora, porque essa pandemia, infelizmente, que chegou no Brasil da forma como chegou, importada no próprio avião presidencial, que foram lá lamber as botas do presidente americano e retornaram com um avião infestado do Covid-19, ela já está chegando, mesmo dela gostar das elites, de ser importada para cá através de avião, mas está chegando nos mais necessitados. A população brasileira, 75% se utiliza do Sistema Único de Saúde. Em torno de cada 4 brasileiros, 3 precisam do Sistema Único de Saúde. E qual é a maldade que o governo está fazendo? Não liberando esse recurso para poder chegar na ponta, para atender melhor essas pessoas que estão precisando. Com relação só a esses dados que essas 192 entidades levantaram com muita propriedade, e não tem como questionar, sobre o auxílio emergencial da proteção social, foi autorizado por essas medidas que o governo poderia liberar até 123 bilhões e 900 milhões. Sabe quanto ele liberou até agora, Humberto? Somente 76 bilhões, 62%. No benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda das pessoas, foi autorizado que o governo poderia liberar 51 bilhões e 600 milhões. Só liberou 5 bilhões e 800 milhões. 11% do total. E olha que já vão fazer 4 meses que o Covid está massacrando a vida das pessoas. Para o Fundo Emergencial de Estados e Municípios, dos 16 bilhões que a Lei 13.979 determinou, ele só liberou 1 bilhão e 900 milhões, 12%. E por aí vai. Isso é uma covardia o que o governo federal está fazendo. Mesmo com a autorização da lei, mesmo com o aval do Congresso Nacional, mesmo com o aval do Judiciário, que foi do Supremo Tribunal Federal, ele está regando, mandando recursos a conta-gotas para depois fazer discurso em cima da morte, em cima da calamidade que nosso país está passando. Uma coisa assim incompreensível e lamentável que está acontecendo com o nosso país. Então, vocês diriam que essa liberação a conta-gotas é feita de forma proposital por parte do governo? Sem suma dúvida, é uma coisa premeditada. O Brasil, nem nas ditaduras que a gente conhece por aí, os militares estão à frente do Ministério da Saúde. No Brasil, é um ponto fora da curva. Em menos de 30 dias, eles demitiram 2 ministros da Saúde porque não concordavam com a tese negacionista deles, que não concordava que matasse mais brasileiros e brasileiras com a aplicação de um remédio que não é reconhecidamente na questão de curar as vidas através do Covid-19, que é a hidroxicloroquina, que não concordava com o fim do isolamento social de forma esdrúxula, como ele queria, foram demitidos porque reconhece a questão da ciência, reconhece a questão de ter essas precauções. E no Brasil, já está chegando a quase 1 mês e meio, que estamos sem ministro da Saúde que entenda da ciência, que seja da área médica, com o ministro militar e as áreas técnicas do Ministério enxertado de militares que não têm o conceito da ciência nem da tecnologia da questão da saúde. E é por isso que está acontecendo no Brasil, querendo camuflar os dados e os números. E aí, de forma acertada, o Congresso também definiu que vão estar fazendo a divulgação dos dados a partir dos levantamentos dos estados e dos municípios, para que não permita que o governo camufle os números para continuar mentindo. Já não basta subnotificações que nós estamos tendo, que, segundo dados estatísticos, é o triplo de pessoas que já morreram, é o triplo de pessoas que estão divulgando que estão infectadas e querem ainda continuar camuflando, querem dizendo que é histeria da mídia. Por favor, basta. Então, tentam a toda forma fazerem a camuflagem
liberam recursos a contas gotas para depois quererem encontrar um culpado que não são os estados e municípios, que nesse ponto estão fazendo a duras penas as suas obrigações e determinações com relação ao cumprimento de tentar salvar a vida da população brasileira. Eu estou conversando com o secretário-geral do CONDICEF, Sérgio Ronaldo da Silva. Sérgio, eu queria uma outra coisa de vocês. A partir do momento em que vocês divulgam essa não execução orçamentária, a partir do momento em que vocês denunciam que pode haver um apagão em 2021, e principalmente na área da saúde, que recebeu e tem recebido até agora menos recursos, o que é que as entidades pretendem fazer? O que é possível fazer e o que vocês gostariam que acontecesse para mitigar esta outra crise, já que nós vivemos uma crise de saúde, vamos viver uma crise econômica e poderemos viver uma crise de apagão na prestação de serviço à população. Olha, Humberto, nós resistimos por um bom tempo a começar a fazer o que tradicionalmente o movimento sindical sempre fez, as entidades sindicais, os movimentos sociais, as centrais sindicais, a começar a colocar o bloco na rua. Porque, infelizmente, nesses últimos 3, 4 meses, o fascismo começaram a ocupar espaços que nunca foram deles. Ocupar nossas trincheiras, ocupar as ruas com o discurso negacionista, sem se proteger, infectando milhares e milhares de pessoas. Mas a nossa obrigação e dever de ofício agora é fazer o confronto, é não deixar que as mentiras prevaleçam sobre a verdade. Um outro segundo ponto, nós estamos dialogando, nós fazemos parte, com várias outras entidades sindicais, da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos. Toda segunda-feira a gente faz uma discussão com as entidades, com os parlamentares, para que sensibilize eles, para que coloque o governo nas cordas. Não é possível que um único poder fique confrontando os demais poderes, como o judiciário e o legislativo, e esses outros setores não reajam à altura. É preciso reagir às afrontas que o senhor Jair Messias Bolsonaro vem cometendo dia sim, outro dia também, contra a vida do povo. Nós não aguentamos mais, como disse aqui no início, 2 anos e meio de governo Bolsonaro, que na verdade ele é o bobo da corte. Quem governa este país hoje é uma junta militar, que dentro da estrutura do governo já são quase 4.000 militares, a exemplo do Ministério da Saúde, a exemplo do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que inclusive falou que colocou uma granada no bolso dos servidores e nos tratando como inimigos. Nós não somos nem inimigos do governo, nem inimigos do povo, mas vamos lutar para os serviços públicos atenderem a população com a qualidade que a população merece. E o inimigo verdadeiro do povo brasileiro chama-se hoje Jair Messias Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes, que precisa prestar contas com o povo chileno, que 30 anos depois, agora é que estão começando a se recuperar depois das maldades que ele fez por lá, e precisa prestar conta aos órgãos controladores que estão investigando por fraudes nos fundos de pensões. Então, não queira tratar os servidores no momento em que mais a população precisa dos serviços públicos com eficiência, com qualidade, com prestações necessárias, que nunca foi tão essencial para salvar vidas, como inimigo do povo, nem como inimigo do país. Os servidores são essenciais para salvar vidas, e as vidas, para nós, são e estão acima de qualquer coisa de lucro, de bancos ou do rentismo. Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral do CONDICEF, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no seu trabalho. Humberto, nós estamos sempre à disposição e vamos continuar resistindo para que os serviços públicos continuem prestando à altura os serviços que a população brasileira tanto merece. Estamos sempre à disposição, meu querido.